Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Tende piedade de nós. Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. de todo pecado, Livrai-nos, Senhor. Amém. Bem-aventurado Tiago Alberione, rogai por nós. Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Paulinos Cast. E hoje recebemos aqui com muita alegria os nossos aspirantes angolanos Aristófanes Clemente e Eliseu Cardoso. Bem-vindos, jovens! Obrigado. Boa chegada. E aí, como é que dizia Angola? Boa chegada? Olha aí, já essa saudação para mim é nova. Que legal! Pelo menos quando a pessoa diz bem-vindo, deseja boas-vindas. Ali como um sinal de cortesia, né? É sempre bom dizer boa chegada. No episódio passado, nós falávamos sobre a mensagem do Papa Francisco sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Certo, o Dia Mundial das Comunicações. Isso, que esse ano ele trata sobre a questão de falar com o coração, né? Então, boa chegada, né? Exatamente. Boa saída, e é uma palavra muito interessante lá que você tocou, é cordialidade, né? Exatamente. Então, nós precisamos, né, no mundo, nós jovens, né, que eu sou jovem também, né, discípulo de Jesus, nós temos que anunciar essa alegria, né, de sermos chamados, consagrados e mensageiros do amor nesse mundo. Vocês vieram da Angola, Sim, da África, continente sim. bonito, né, Exatamente. que eu quero conhecer. Galera, olha, vocês que estão acompanhando esse episódio, eu já falei no primeiro episódio, a nossa província agora é Brasil, Portugal e Angola. E isso aqui, né, vai dar mais aquela facilidade de o Padre Mário algum dia conhecer, né, visto que agora a província província é única. Sim, a província é única. Antigamente a região de Portugal e Isso. Angola não fazia parte da província brasileira e agora estão unidas. Acho que há mais chances, né? E há tempo para tudo. Sim, eu quero ir lá conhecer a tua família, a família do Aristófanes, com né? certeza, com Conhecer certeza. a culinária um pouco, né? Não, mas em termos de culinária não existe assim muita diferença? Pronto, existem algumas particularidades, né? Existem coisas que cozinham lá e aqui não se cozinham, mas assim, de forma geral não existe muita diferença porque aqui se come arroz. Lá Mas também um prato se come assim salada. típico que seja da Angola. Pronto, Angola praticamente é tipo o Brasil, né? É um país, mas com culturas diferentes. Ou seja, o modo como é que um estado de Angola, por exemplo, se alimenta é diferente do outro. É como se fosse no Brasil a cultura do Nordeste. de Sim, São mas Paulo. digamos então assim, É diferente. Então, vamos não tem um prato típico assim, assim, nacional. isso. vamos geral. especificar um pouquinho, por exemplo, na região de vocês, o que é um prato Benguela. típico? Pronto, o prato típico de Benguela é arroz com feijão e peixe, né? Um calulu também. Quer dizer, varia sempre, né? Por quê? Porque a Angola, diferentemente do Brasil, aqui no Brasil, pelo menos é isso que a gente notou, né? Se come arroz com feijão todos os dias. É a rotina. É típico, né? Sim, é o prato Da típico. região. Sim, é o prato típico. Agora, lá em Angola, se existe um prato típico, não é que tipo, as pessoas consumam todos os dias a mesma comida, como se fala aqui, arroz com feijão, porque aqui no Brasil, arroz com feijão, sobretudo aqui em São Paulo, né? Arroz com feijão é algo que nunca deve faltar. Isso é tradição. Sim, é uma tradição. E Angola já é diferente. Angola, por mais que haja assim um prato típico, né? Por mais que as pessoas consumam assim, muito peixe, arroz com feijão, mas não é algo que se come tipo, todos os dias, como se fosse um dogma, né? Sim, então tem essa pequena diferença. Não, mas também aqui me parece que é um pouquinho de carne. Ah, sim. Algumas Não, coisas mas assim, quando eu agora- pergunto assim, comida típica, mesmo que tendo, né, coisas assim bem parecidas, às vezes o preparo muda. Ah, Às certo, vezes tem algum certo. tempero diferente, Ah, ou sim, então sim. que é mais A acentuado mais, que ou a aqui. menos, Por exemplo, sim. eu sou maranhense, né? Então, às vezes a forma que a gente prepara o feijão não é tão igual como aqui em São Paulo, Ah, né? certo, Por certo. exemplo, entendeu? Nesse sentido, né? Mas a gente vai tocar depois nesse Tá assunto certo. novamente de comida. Dos aspectos Mas culturais, eu né? falei que eu quero conhecer a família de vocês, né? certo. E os nossos amigos e amigas que estão acompanhando também o nosso Paulinos Cast quer saber como é a família de vocês, vocês são filhos únicos, né? Lembrando que vocês não são irmãos de sangue, né? Para que não. os irmãos conheçam, né? São irmãos de congregação, mas são de famílias diferentes. São da mesma cidade, Com da mesma certeza. região. Sim, mesma cidade. Inclusive, Nome da cidade? somos todos de Benguela, né? Benguela. Eliseu e eu somos de Benguela. Somos E lá chama província ou estado? província. né? Província. E é província de Benguela. Benguela. Exatamente. Então é a sede da província, Sim. a cidade de vocês. É uma província que se localiza assim no sul de Angola, né? Uhum. É a segunda província mais desenvolvida depois da capital. Muito bem. Somos de lá. E o clima lá da região de vocês? O clima de lá me parece que
é idêntico ou semelhante ao de São Paulo, né? Sim, sim, Porque não há sim. muita diferença. Sim, não há muita diferença porque lá o clima é quente, né, no verão e é frio no inverno mesmo, né? Mas, só que aqui em São Paulo, ou seja, aqui no Brasil, né, especificamente aqui em São Paulo, o clima é um bocadinho diferente no sentido de que mesmo no inverno há dias que chove, né? E lá em Angola, por exemplo, é uma certeza absoluta. No inverno nunca chove. Quando é inverno, quando é frio, é só mesmo frio e nunca chove, né? Mas assim, em termos de clima não há muita diferença. Certo. Por exemplo, é quase a mesma coisa. por exemplo, quando eu fui para o Ceará, na ordenação do Padre Danilo, pronto, lá é bem quente. É muito quente. Sim. Inclusive eu sou de Angola, gostou. encontrei uma diferença muito enorme, né, com o clima de Angola. Quer dizer, me senti mais em casa aqui em São Paulo em relação lá, devido ao clima, né? Mas foi uma boa experiência, uma rica experiência, né? Então vocês veem que aqui o nosso roteiro é assim, gente. A gente vai e vem nos Exatamente. assuntos, né? Agora voltando para a família. Fale um pouquinho da família de Voltando vocês. para a família, né? Começo por dizer que eu não sou um filho único. Tenho 3 irmãos, né? Somos 4 nós. Você é o mais velho, do meio? Sim. Você é o mais velho? Sim, sou. E praticamente é isso aqui. Nós somos 4, ou só assim. Somos 3 rapazes e uma menina, na verdade, né? Diga o nome pro povo saber, o nome dos seus sim. irmãos. Tá. O meu irmão, assim, mediano, chama-se Elci. Um outro nome completo é José Clemente, né? E depois a minha irmã, que me segue, chama-se Elsa. E depois o outro, Agnello. E assim. E um dos seus pais? Minha mãe chama-se Isabel Clemente. Meu pai chama-se Domingos Vasco. Muito bem. E eles participam da igreja? Participam, são católicos, são católicos. Que bom. Eles rezam ativamente como eu. E seus pais trabalham com o quê? Minha mãe, ela é professora, mas também é médica. Ela tem, assim, essa dupla função, né? Sim, meu pai é juiz, mas já está se aposentar. Mas ainda, né? Que bom. E a sua família, Eliseu? Sim, eu começo por dizer que também eu nasci no berço de... minha família também é católica. Em casa somos 5, assim, excluindo os pais, porque tenho 3 irmãs. E somos 2 homens em casa, né? Eu sou o filho do meio, sou o terceiro filho. As minhas 2 primeiras irmãs, as mais velhas... as 2 primeiras irmãs são mulheres, né? Como já disse, são irmãs. E tenho 2 irmãos... Tenho 2 irmãos, né, que vêm depois de mim. Eles são gêmeos. Sim, são gêmeos. E os meus pais... Então você também tem que dizer os nomes. Sim. O Aristóteles falou o nome dos irmãos, dos pais. Tem que dizer, né? Chego ali. Chego ali. Sim, chego ali. Minha mãe é comerciante. Meu pai é médico. E o nome do meu pai é Adelino Matepo, né? Matepo, que é meu sobrenome também. Adelino Matepo. E da minha mãe é Angelina Navio. Minha irmã mais velha, a irmã mais velha de casa é a Natália. Depois vem a Carol, depois vem o Eliseu, que sou eu. Depois vem o Jambito, Inguevinha. Esses nomes são nomes tipicamente para os gêmeos. Sim, para os gêmeos em Angola. Sim, então é praticamente isso. Muito bem. Então me parece que os dois são de famílias de berço católico, né? São católicos. Mas só, digamos assim, vocês que fizeram essa opção de vir para a vida religiosa, ou vocês também têm irmãos que estejam no convento ou em outra congregação? Pronto, pelo menos eu, de maneira pessoal, é uma questão ligada não à família ou a alguém que esteja também numa vida religiosa, né? Praticamente foi uma iniciativa própria. E foi um chamado pessoal, que não foi assim, influenciado por questões familiares. Inclusive, é uma atitude, é uma decisão que eu tomei até sem o consentimento dos meus pais, né? No princípio. Sim? Eles não concordavam muito? Minha mãe concordava, né? Porque minha mãe deixava-me mais livre. Mas meu pai não concordava assim no princípio, mas se conformou. Mas assim, porque... eu sei, é um chamado pessoal, mas eu tô assim perguntando no sentido se às vezes você tem um irmão que também é padre, ou então que foi seminarista e você soube um pouco isso quando era mais novo. Porque às vezes nas famílias numerosas aqui no Brasil, né, antigamente era muito comum, e hoje aqui na congregação da família paulina, é comum você ter, por exemplo, um padre paulino, uma irmã discípula, uma paulina da mesma família, nesse sentido. Eu sou o primeiro, né? Não o único, o primeiro, exatamente. Que pode ser que inspire outros sobrinhos, outros irmãos, né, os parentes. Né, mas sou o primeiro. E você, Eliseu? Sim, também sou o primeiro. E também o meu caso, né, assemelha-se muito ao caso do Aristófanes.
porque... Mas pode chamar de Ari, Sim, viu, Jé? sim, É um apelidozinho, né? Certo, certo. Um apelido muito bonito, né? Sim. E você seria Eli, não? Também Eli. Legal. As pessoas também me chamam Eli. Sim, o meu caso assemelha-se um bocado ao dele, no sentido de que não havia assim, nenhum tipo de influência, uma influência assim, como tal, uma influência assim direta, Familiar. sim, por parte daqueles que são meus familiares, né? Porque foi uma decisão que eu tomei. Também sem o consentimento de ninguém, né? Porque, pronto, o que está em causa é a felicidade da pessoa, né? E tentar responder ao chamado de Deus. Então, eu me decidi seguir esta vida, sem que eu consultasse primeiro os meus pais, caso, claro, né? Depois que a pessoa toma já uma decisão, a pessoa deve ouvir assim, o que os pais têm a dizer a respeito, né? Mas isso aqui, eu acho que não mudaria nada caso eles não concordassem, porque o que está em causa é a felicidade da pessoa, né? A pessoa deve fazer aquilo que de certa maneira a realiza, né? Sobretudo quando a coisa é positiva. Claro, né? Os pais devem ter aquela prudência, né? De aconselhar os filhos. Claro, sim. Mas também foi uma decisão que eu tomei sem nenhum tipo de influência. E eu gostei dessa vida, né? Gostei dessa vida religiosa, e depois tomei essa decisão. E finalmente, pronto, ingressei na congregação. Claro que a gente recebe esse chamado, né, de Nosso Senhor para se consagrar, né, em um carisma específico, né, que no caso nós estamos na congregação dos Padres Irmãos Paulinos, né, a Sociedade de São Paulo, mas eu queria voltar um pouquinho antes desse chamado para a vida religiosa e especificamente para os paulinos, que a gente também vai querer saber como é que foi. Mas todos nós começamos na igreja em algum movimento, em alguma pastoral, né, por exemplo, eu comecei no grupo dos acólitos da minha paróquia, depois fui passando por outras pastorais e movimentos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, dessa vida de vocês na igreja, né, em que movimentos participaram, pastorais. Eu fui escuteiro é um movimento católico, né? Dificilmente vejo aqui no Brasil, nunca vi, não sei se há. Né? Existe, exatamente. Sim. Eu fui escuteiro, mas pronto, eu fui escuteiro, depois desisti por causa do futebol. Eu gostava muito de jogar futebol. Mas aí depois de 2 anos eu mas também bom as pessoas saberem que você não deixou de jogar futebol, né? É que as pessoas às vezes pensam que a vida da gente, né, é triste, a gente não pode fazer um esporte. Pelo contrário, a gente tem que fazer uma academia, tem que fazer um esporte. O Padre Mário, por exemplo, está precisando estar com a barriguinha alta, né? Fazer um exercício para cuidar da saúde, né? Ali depois de 2 anos, eu entrei no grupo dos acólitos. Eu fui coroinha, depois acólito, e ali conhecia Paulos, né? Mas não como uma congregação em si, mas como uma livraria. A missão, né? Exatamente. Eu conhecia Paulo, conhecemos os dois. A Paulos por intermédio do quê? Da livraria. Havia uma livraria próxima da catedral, a nossa catedral lá em Benguela, e aí ficamos assim interessados, aprofundamos o negócio, né? Se assim posso dizer. E, graças a Deus, fomos assim bem acolhidos no princípio, e depois nos sentimos em casa. E nos identificamos, né, com o modo de ser, com o modo de vida paulino, sobretudo. Com certeza. E você, Eliseu, qual foram os movimentos ou pastorais que você participou? O meu caso, pronto. Eu mesmo. Aristófanes e eu temos muita coisa em comum. Vocês já se conheciam antes de ingressar na congregação? Sim, temos muita coisa em comum. São da mesma paróquia ou não? Na mesma paróquia, nascemos juntos, mesmo ano, mesma semana, inclusive. Fomos batizados juntos, inclusive. Batizados juntos. Sério? Olha então, aqui. Estudamos juntos no ensino médio, então... Somos amigos, né? sim, somos amigos faz tempo. Então, que bom. O meu caso assemelha-se muito também ao dele, porque, tal como já disse no princípio da minha exposição, né? Eu nasci no berço católico e frequento igreja, né? Eu rezo há bastante tempo, então... Que bom! E espero que esteja continuando a rezar nessa vida de oração. É verdade. Sim, então, como criança, né, já via, mesmo não percebendo assim, com muita clareza, né? Muita clareza. Já havia uma luz. Sim. Agora, já havia uma luz no fundo do túnel. Então quase que nem Alberione, né? Viu ali da Orcha, né? E foi chamado. É isso aí, né? Mas então você também foi acólito. Sim, também fui acólito. E depois... O chamado foi junto também? Vocês estavam lá... Só agora vamos chegar no chamado para os paulinos. Só para realçar, né, essa parte aqui, se calhar o pessoal podia ser pensar, nossa, mas como é que eles foram ser chamados simultaneamente? Não, né, foi algo pessoal. Sim, porque praticamente a gente não assim partilhava que eu vou no seminário, o Eliseu também vai. Um desses dias a gente se encontrou nas formações vocacionais, eu disse, opa,
esse homem está aqui. Ele também disse, opa, estás aqui? Eu disse, estou aqui, mano. Quando Cristo chama, temos que atender, né? Isso aí. O chamado, Mas como foi? Foi algo pessoal, né? Você foi num folheto, num site? Não, foi através de uma irmã não, paulina? não, porque eu sei que lá tem as irmãs Sim, paulinas, é assim, né? em Angola, né? Em Angola, as irmãs paulinas são muito mais fortes do que os padres paulinos, os padres e irmãos paulinos. Em termos de presença, sim, né? sim, em termos de presença, porque elas são muito mais antigas e, assim, em termos de apostolado, elas são um bocadinho mais desenvolvidas do que nós, né? Então, tal como o Aristófanes já disse, nós conhecemos a Paulo por causa de uma livraria. Mas Sim, dos padres, né? sim, Não, sim, da certo, das certo, paulinas. certo, certo, Uma certo, Paulus, certo, é, com a certo, Paulus. porque as irmãs paulinas estão na capital, estão em Luanda, e os paulinos estão em Benguela. Sim, então, a gente conheceu a congregação, né, por meio de uma livraria que fica ao lado da Sé Catedral. A gente rezava muito na Sé Catedral, os Sim, domingos. sim, então a gente ia livraria fica bem ao lado da Sé Catedral. Então, foi por meio daquela livraria que depois a gente conheceu a Paulo, mas como uma livraria, no princípio, a gente não sabia que era uma congregação religiosa. A gente conheceu a Paulo primordialmente como uma livraria, né? Uma livraria, depois a gente procurou saber mais ou menos, né? A gente se interessou e depois começamos a ter os primeiros acompanhamentos com o padre Deogracias Tuta, né? Ele que foi o nosso primeiro formador. Inclusive, eu, quando, assim, começamos assim, a descobrir a Paulo, eu pessoalmente só achava que os padres paulinos foram fundados por São Paulo, né? São sim. paulinos. Sim, e em Paulos. Angola falam paulista, né? Sim. Exatamente. Então, só achava, nossa, paulinos. É, uma Veio de São curiosidade, Paulo, né? exatamente, Lá em Portugal, porque antigamente, gente, era considerado região Portugal e Angola junto. E na Não, Angola não. também é chamado de paulistas? Sim, paulistas. Né? Então, exatamente. tanto lá em Portugal como Quanto na em Angola, Angola, nós é. paulinos somos conhecidos e Como chamados como paulistas. paulistas. Né? Exatamente. Com Agora, certeza. esse padre que você falou, Eliseu, ele não é angolano, né? Não, era um ele- missionário paulino que estava Sim, lá, sim, né? ele é um Exatamente. missionário paulino. Do Congo, sim, né? do Congo, especificamente. Que foi para Angola, acho em 2018 17 no ou final. 17, sim, sim. Ele foi para lá porque em Angola, antes da chegada dele, né? Lá já havia o irmão Carlos, já havia uma casa. Sim, mas não havia nenhuma casa formativa. Então ele chegou lá, procurou redinamizar um bocadinho as coisas. Depois ele se responsabilizou em acompanhar assim, pessoas interessadas, assim, os jovens interessados no carisma da congregação, né? Carisma espiritual da congregação. Inclusive, fomos acompanhados 4, né? Acho Sim, que com entramos certeza, os sim. 4 no princípio, mas Sim, só 12 estão a persistir, né? sim. Eles E vocês ingressaram em que ano na Nós congregação? entramos no dia 2 de maio de 2020. Sim, 2 de maio. 2 de maio. O Giovanni tem uma boa memória. Essa data é histórica, né? Não pode ser apagada. E Muito até, bem, exato. e até voltar um pouquinho também em algo que vocês falaram, que talvez seja bom para que as pessoas compreendam. Tá bom. Ah, mas se não foi São Paulo que fundou, né? Quem Sim, a seria? congregação. Né? Quem seria? Por que a gente recebe o nome de Paulinos? É bom a gente dizer para as Exatamente, pessoas que Alberione se inspirou muito nas cartas, nos escritos de São Paulo. Verdade. E ele dizia que nós paulinos deveríamos evangelizar no espírito de São Paulo. Com E certeza. ele chegou até um momento de dizer, o verdadeiro fundador Da família Paulina. da família São paulina Paulo. é São Paulo. Até porque né? tem uma frase, né, dele que ele diz assim: não fomos nós que escolhemos São Paulo, é São Paulo que nos nos escolheu. É muito isso forte, mesmo. né? E por isso que nós paulinos somos homens chamados a rezar bastante, porque Paulo era um homem de oração. Sim, com certeza. Um homem preparadíssimo, né? Estudou bastante. Com né? Gamaliel, né? Ele já era estudioso e depois que se converteu, não saiu logo evangelizando, se recolheu e se preparou Exatamente. mais. Por isso, Alberione também falava para nós jovens, né, vocês que acompanham aqui o nosso programa, que o preparar-se para nós paulinos é muito importante. Sim, é fundamental e isso aqui, pronto, o preparar-se é fundamental exatamente também por causa do apostolado que a gente faz, né? O apostolado que a gente faz... Exige uma qualidade, né? Uma preparação. Nosso apostolado exige um certo nível de qualidade. né? De conhecimento. Sim, De conhecimento. preparação. De uma tal maneira que as coisas saiam, não perfeitas assim como tal, né? Mas pelo menos com Bem bom aspecto, preparadas, sim. é. Sim, bom aspecto. Muito bem. E aí vocês ingressaram na congregação, viveram um Ali tempo... fizemos fomos acompanhados no princípio, né? Sim. Por algum tempo e depois fizemos um acompanhamento externo, né? Depois Sim, entramos, sim. fizemos o propedêutico já em 2020. Aí depois de termos feito o propedêutico, terminamos. Começamos com a faculdade, né, em Angola. E chegaram aqui ano passado ali por volta do mês de julho, né? Sim. Agosto, julho. Então, tá já quase completando um ano de Brasil. Estão Quase. gostando da experiência daqui no Brasil? Sim, porque é quase praticamente uma sequência, né?
Tal como o Eliseu disse no princípio, Angola e Brasil são países diferentes, mas com muitos traços característicos assim em comum. São os países irmãos, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive foi o Brasil, assim, voltando um pouquinho à história de Angola, né? Foi o Brasil que ajudou Angola a alcançar a independência, ou seja, o Brasil deu uma mão, né? Um apoio. Sim, e é um dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola. Exatamente. O Brasil. E também somos irmãos, sobretudo porque tivemos um colonizador em comum, né? Exatamente. Que é o português. Os portugueses, sim. Sim, com certeza. Mas o nosso sotaque é um pouquinho diferente, né? Sim. Isso que a gente fala cantado, né? É típico brasileiro. E também uma outra coisa que é forte, que a gente também, pelo ensinamento do Alberione, que é espelhado na vida de São Paulo, que era um homem que era muito trabalhador e que nós chamamos esse trabalho de apostolado. Desde quando nós ingressamos, a gente recebe um apostolado, uma missão. Vocês poderiam falar, antes da vinda do Brasil, que apostolado vocês exerceram? A gente realizou muitos apostolados, né? Ou seja, passamos em vários setores. Por exemplo, depois de termos entrado, eu fui responsável pela mídia, ou seja, pelas redes sociais da Paulus em Angola, né? Em Benguela. E depois eu já passei pela revisão, pela livraria no propedêutico, que foi o apostolado para iniciantes, né? Explica um pouquinho para as pessoas o que é esse apostolado da revisão. Pronto, o apostolado da revisão praticamente vai ser um apostolado em que nós, como paulinos, temos que dar uma olhada, temos que rever, por isso que é revisão, né? Revisar, ver se tiver algum erro. Os textos, exatamente, os livros que vão ser publicados, periódicos. Alguns artigos, alguns periódicos, alguns livros que estão nesse processo de publicação. Então, antes que sejam realizados, ou seja, antes que sejam publicados, é necessário que se faça uma revisão, se dê uma olhada, de modo que a publicação seja assim, né? Correta, não haja nenhuma vírgula a mais, né, num texto. Ou a menos. Ou a menos. Porque às vezes pode ter um erro de digitação, né? Ou um autor ali esqueceu uma palavrinha, né? Então a gente tem que fazer esses ajustes para que o produto, o livro, o periódico, né, chegue nas melhores condições, né, para os nossos interlocutores, que é como a gente chama, né, os irmãos, as irmãs que participam da nossa missão, que recebem nosso material. E você, Eliseu, qual foram os seus apostolados lá? Depois que chegamos, né, depois que ingressamos na congregação, a gente procurou se inserir na livraria. Sim, na livraria. Você então fez também apostolado na livraria? Sim. Foi o primeiro apostolado para os dois, né? Sim. Foi o primeiro apostolado para nós dois. Frequentamos a livraria e depois também a revisão. Traduzíamos livros do francês para o português. Então vocês também sabem francês? Um pouco, né? As noções básicas. Vocês poderiam falar alguma coisa em francês, sei lá, um Deus abençoe para os nossos ouvintes. Um bonjour, né? Bonjour, comment ça va? Sim, com certeza, sim. E o padre com quem vivíamos, nosso reitor, nos ajudou muito nesse sentido, porque ele é do Congo, né? E falava francês. Fala francês fluente, sim. A língua oficial do Congo é a língua francesa. Sim, então ele... E que também aqui no Brasil nós temos hoje um irmão do Congo, que é o Christian, né? No Juniorado também, que mora na nossa comunidade de Belo Horizonte também. Já fala muito bem o português. Fala muito bem. Né? Já escreve bem também. Um abraço então pro Christian. Christian, quando estiver acompanhando o nosso vídeo, e perseverança aí na vocação. Sim, então procurávamos também fazer revisão de alguns livros, né? Revisão de alguns livros, procurávamos traduzir livros do francês, do francês para o português. Fazíamos também alguns artigos e fazíamos também apostolado na rádio, né? Porque lá em Angola temos um programa na Rádio Eclésia. Então o programa praticamente esteve sob nossa responsabilidade, né? Esteve sob nossa custódia de Aristófanes e eu. Então todas as tardes a gente estava sempre lá, né? Sim, nas quarta-feiras, ou uma quarta-feira ia o Aristófanes, outra quarta-feira ia... era eu, né? A gente ia para lá para falar sobre o carisma paulino, para apresentar alguns livros, né? Para debates. Sim, para debates. Havia muitos debates realizados. E também realizávamos, assim, em termos de livraria, né? Realizávamos algumas feiras nas paróquias, algumas escolas também, né? E a parte mais estratégica que eu até hoje levo assim, acarreto comigo, né? Foi aquela estratégia que a gente implementou dentro do programa. Antes de termos finalizado o programa do dia, por exemplo, a gente apresentava alguns livros assim, que foram lançados recentemente, e a livraria tem algumas novidades da livraria. Praticamente o programa no final
era acompanhado por um spot publicitário. Certo, Aí a certo. gente fazia algum marketing, digamos assim, né? Sim. Para divulgar mais a livraria, o nosso carisma. Sim. Ah, que legal. Sim, porque para que o programa não fosse assim, não fosse tipo monótono, para que não fosse algo que não muda, né? Para que não fosse Tivesse novidades, sim, né? novidade, a mesma coisa todas as quartas-feiras. Então a gente procurava redinamizar nesse sentido, né? Um dia, tipo, realizávamos debate, no outro dia falávamos sobre alguns livros da livraria, passa a expressão, no outro dia falávamos sobre o carisma paulino. Então, Convidávamos alguns sim, padres, com certeza. alguns estudantes da faculdade Alguns estatal, universitários, até juristas. universitários. Aí fazíamos Psicó- debate sim. muito alegre. Sim. E é algo também que acompanha todos nós aqui na congregação é a criatividade, Exatamente, né? é. Tem que pedir a Deus sempre... O Paulino é né? criativo. Sim, criatividade, é né? importante, né? É importante, porque quando não há criatividade, né? Com o nosso apostolado, as coisas não correm assim muito bem. É necessário que a pessoa tenha essa visão estratégica. E também... De querer de tentar ler um bocadinho os sinais dos tempos, né? Isso é de Aberione, né? no Isso Tiago mesmo. Aberione, sim. É. A gente deve procurar sempre se adaptar às circunstâncias, né? Ver o que se deve fazer, o que se precisa, mas o que não se precisa. Por isso que nós estamos aí nessa luta agora Sim. também de assumir esse TikTok Porque do... praticamente, Mas padre, o nosso apostolado, pronto, é a comunicação, né? Tudo mais. Mas eu acredito que é uma comunicação não assim estática, é dinâmica no sentido Sim, de que sim. enquanto o tempo passa e a tecnologia avança, aí o apostolado também vai ser dinamizado, né? Claro, sim. Exatamente. Até há um ditado muito comum segundo o qual as coisas mudam, né? E nós Tempo. mudamos, sim, as coisas mudam, o tempo muda É. e nós mudamos em função da mudança das coisas, né? Exatamente. Então, isso aqui, esse ditado, né? Esse ditado se adequa muito à nossa realidade paulina. Por quê? Porque as coisas não são estáticas. São dinâmicas. Sim, as coisas não são estáticas. Se antigamente o meio de comunicação, assim, protótipo, né? era a imprensa, hoje já não. Então, nós os paulinos devemos ter sempre essa visão estratégica, né? Então, a nossa vida é dinâmica, né? Nós sempre estamos em apostolados diferentes, né? A gente passa um tempo em um apostolado, outro tempo em outro, né? A gente não morre especificamente no apostolado, por mais que goste muito. Porque, claro, tem apostolado que se identifica mais, né? Mas... Como, por exemplo, você falou que gostava muito do marketing, né? Mas em algum momento vai ter tem que que ir para mudar, contabilidade, exatamente. né? Ver se as nossas contas estão tudo direitinho, porque senão nada vai funcionar no apostolado, porque a gente Verdade. precisa pagar os boletos, né? Pagar o salário dos colaboradores que estão conosco, né? As Então, contas aí no fim do mês, as né? coisas têm que ser organizadas e bem administradas. E Paulo era muito administrado, assim, né? Ele sabia bem aquilo que Administrar as precisava. coisas. Era Ele muito fazia as detalhista, viagens né? e eu acredito que ele fazendo essas viagens, ele tinha que programar alimentação, estadia e tudo detalhista, mais, era né? muito Foi detalhista. um homem racionalista. E por mais que tenha pessoas que ali ajudaram ele também na missão Sim, e tal, né? Então a gente tem essa organização desde o ingresso de sempre estar um tempo nos apostolados, né? Claro que em algum apostolado a gente passa um pouco mais de tempo. E aqui no Brasil, qual é o apostolado que vocês atualmente Estamos realizando. realizando? Primeiramente, eu fiquei na livraria da Sé, lá no centro, né? Fiz lá o apostolado depois que eu cheguei e foi uma experiência muito boa, muito rica, porque as livrarias normalmente são pontos assim de encontros de pessoas que buscam o saber por intermédio de livros, procuram se atualizar por intermédio de livros, procuram rezar, mas por intermédio de livros. E eu achei muito legal a experiência, porque eu aprendi a lidar com o pessoal diferente, né? Com diversos tipos de pessoas. E foi uma experiência muito boa. E atualmente estou na FAPCOM, na faculdade onde a gente estuda, né? É a faculdade que eles estudam e a faculdade Paulo de Também, Comunicação. inclusive, nossa, né? Dos Isso, paulinos. é um apostolado muito bonito que nós Exatamente. temos aqui no Brasil, que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, uma faculdade. Então, você que não conhece, dá uma próximo. pesquisada aí, FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação. Exatamente. E quem sabe vem estudar aqui conosco, né? Exatamente. Tem cursos maravilhosos. Porque nós temos qualidade, claro. Sim, né? sim. Excelência, como é dito, né? Todos os cursos bem reconhecidos, né? Bem avaliados. Exatamente. E estou na FAPCOM, por enquanto, exerço lá o meu apostolado, sou responsável pela pastoral universitária. E ali estou me adequando de acordo com os padrões educativos que foram estabelecidos pelo MEC, mas também dentro do nosso carisma, né? Dentro da nossa espiritualidade. Então, é sempre bom essa conciliação, né? Tanto faz da dinâmica da educação, da sociedade, quanto do nosso apostolado, da nossa natureza.
Muito bem. É uma riqueza muito grande para mim, né? Que bênção. A gente aprende Exatamente, também, né? é. Então as pessoas acham que às vezes a gente está ali no apostolado, a gente é expert naquilo. Não, a gente tem que estudar, né? Tem que, né, se esforçar de Ganhando conhecer experiência aquela com o realidade, tempo. ganhar experiência. Sim. E na relação com o outro também a gente vai aprendendo, vai crescendo, Verdade. né? E o seu apostolado? Depois que a gente chegou no mês de julho, né? Do ano passado, do ano 2020. 22, obrigado. Você chegou aqui em 2020? sim, 2022. Comecei a fazer apostolado na livraria daqui da Vila Mariana. Tudo isso para tentar me socializar um bocadinho mais com o pessoal daqui, né? Visto que livrarias geralmente são Pontos de sim, encontros. sim. As livrarias são muito mais movimentadas do que outros setores apostólicos, né? Claro, Por exemplo, sim. o movimento que há ali na editora, o movimento que há no financeiro, não é o mesmo movimento que há na livraria. Então, Sim, claro. com uma forma de tentar me socializar, Com mais facilidade. sim, me socializar, interagir um bocadinho mais com intensidade, assim, né, com o pessoal daqui. Então, fui colocado na livraria e gostei muito. Foi uma experiência muitíssimo boa para mim, Então, né? se dependesse de você, podia permanecer. Sim, contribuiu bastante para o meu crescimento assim, pessoal, porque conheci muita gente ali na livraria, encontrei pessoas boas e também muitos clientes, né? E fiéis, né? E iam sempre ali para comprar uma Bíblia, né? Atendia. Sim. Ficava ali. Agora, atualmente, estou fazendo apostolado na editora, né? No setor da revisão. E também estou gostando muito. É uma experiência enorme. E está me ajudando muito a conhecer com mais profundidade, né? Alguns textos assim, alguns textos da igreja, né? Alguns documentos da igreja. E não só documentos de filosofia, livros de filosofia. Então, é um apostolado muito bom. É um apostolado muito legal. A gente cresce bastante. Eu também, durante a formação, eu passei um ano lá na Livraria. Na revisão. Revisão, A livraria sim. também. A livraria foi o primeiro apostolado, né? Sim. Eu ingressei ali em Campinas, o meu propedêutico foi lá, então o primeiro semestre foi na livraria. Mas o apostolado da revisão é um apostolado que exige da gente muita atenção, Com certeza, né? silêncio, porque Sim. a gente está lendo E conhecimento, né? E a gente vai absorvendo também muita coisa, porque a gente vai lendo na revisão, passa os vários livros, né, Sim. que vão ser publicados. Sim, né? é um apostolado que exige muita atenção, porque quando o setor da revisão falha, né, praticamente o livro, né, não é o mesmo. E de uma outra maneira, isso aqui afeta depois as pessoas que vão ter aquela interação com o livro, aquele contato com o livro. É por isso que é um setor que, embora nós não sejamos assim peritos como tal, né, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, mas é um setor que exige muita atenção. Exige muita energia. E dizer que lá nesse setor nós temos colaboradores que são bem preparados, sim. que conhecem outras línguas, né? Certo. Profundamente, grego, hebraico, Com certeza. inglês, francês, né? Sim. E latim. São pessoas que ajudam e somam bastante conosco na missão. Por exemplo, no meu setor, né? Ali na editora, no setor da revisão, eu faço apostolado com um funcionário que domina muito bem grego, né? Isso. Sim, e temos assim profissionais formados nessa área, então esses profissionais nos ajudam muito, né? A realizar com um bocadinho mais de eficiência. Com um bocadinho mais de eficiência e profissionalismo o nosso apostolado, né? Então, na revisão, vamos aprendendo nesse departamento, 2 livros me marcaram profundamente. Quais, padre? Um sobre a Santa Baquita, que eu não conhecia, né? E para mim foi uma história bastante assim, africana, acho. Isso, muito bonita, né? Forte, né? E a última obra que eu lembro que foi a que encerrou o meu tempo na revisão, que foi a de Santa Hildegarda, né? 800 páginas ali ou mais. Foi minha despedida da revisão. Então, se alguém tá pensando que a gente fica lendo só novelinha de 10 páginas, né? E às vezes é difícil. A gente almoça, às vezes, uma feijoada e 1h da tarde a gente já tá na revisão. Dá um sono, né? O livro que estou revisando agora tem média de 1000 páginas, sim, 1000 páginas ou mais, porque é um livro muito volumoso. Acho que
É um livro que já foi publicado há anos, né? O livro intitulado Psique e Tecne. No exato momento não me lembro assim muito bem do nome do autor, né? Mas é um livro muito volumoso, acho que já foi publicado há bastante tempo, mas depois se descobriu que lá há uma falha, então estamos recomeçando, estamos começando do zero, né? Estamos fazendo uma revisão assim, geral do livro e é um livro também muito volumoso e exige muita atenção, né? E esse livro da Santa Hildegard eu não aguentava mais. Eu disse, nossa, essa santa foi tudo, meu Deus. Ela era muito inteligente, né? Tinha muitos dons. Aí fui até assistir um filme para me interessar ainda mais pela leitura e aí também gostei bastante da história de Santa Hildegard. E esses livros que nós estamos mencionando aqui, tanto a de Santa Baquita como a de Hildegard, você ainda encontra, está no nosso catálogo, né? Com certeza, então você né? pode ir numa livraria Paulus, mais próximo de você, ou pode acessar pelo nosso site, a loja virtual. São leituras muito edificantes. Tudo isso que nós fazemos, né? Desde pedir a Deus a graça, né? Nós paramos aqui no apostolado da revisão, mas nós temos tantos outros apostolados, né? Mas a tanta graça de não dormir, né? E fazer a leitura cumprir ali, vem de uma força maior que é Deus, né? Com certeza. E algo que também é muito forte para nós paulinos e que é muito forte na fala, nos ensinamentos, nos escritos do nosso fundador, né? É a oração. Com certeza. Tudo parte e começa da oração. Nós temos disposição, criatividade, como a gente já falou, não é do nada, né? Certo, As leituras dos Sinais dos Tempos vêm de meditação, né? Com Nós temos certeza. até um livro de orações, Sim. né? E também, hoje esse livro de orações está disponível também por meio do nosso aplicativo, Paulinos Brasil. Você pode baixar aí e ter acesso às orações que nós rezamos, né, todos os dias nas nossas comunidades. O que é a vida de oração para vocês, meus irmãos? Bem, a vida de oração, eu parto primeiro daquele princípio, né? De que nós surgimos da oração, quer dizer, tal como o padre disse no princípio, a oração é fundamental para a vida de um cristão, não só seminarista ou religioso, mas um cristão em si, um homem em si, né? A oração é algo muito fundamental, porque é ela que nos conduz a Deus, assim, com um silêncio muito profundo, se podia dizer, porque uma oração não é só aquela feita assim, de muitos cânticos, mas também o silêncio em si, acredito que seja uma oração. Eu, quando fico em silêncio, eu converso com Deus, medito sobre minha vida, sobre meu apostolado, sobre meu futuro, sobre meu compromisso com Deus, com os irmãos, né? Portanto, eu acredito que a oração é fundamental na vida de qualquer ser humano, Sim, sobretudo para os cristãos e nós religiosos, né? Até porque a nossa natureza, ou seja, nós surgimos do tabernáculo, né? Sim, nós surgimos de um contexto de oração, não assim de uma festa, não, de uma oração. Portanto, só para ver que a oração tem um poder muito grande, né, na vida das pessoas. E é ela que pode decidir o futuro que nos espera, praticamente, eu digo assim. Sim. Porque até também, né? O nosso fundador, o Beato Tiago Alberioni, foi um homem de oração, né? Exatamente. E se assim, né? Se a congregação, né, está onde está atualmente, é porque o Beato Tiago Alberioni, nosso fundador, acreditou primeiro na oração, né? Exatamente. Acreditou na oração. Ele foi um homem da Eucaristia, né? Foi uma da Eucaristia, foi um homem de muita fé, muita oração. Então a oração é sempre aquele sustentáculo, né? É aquela força, é aquela motivação que nos move para frente, que nos leva para frente, porque se como religiosos e como cristãos assim em geral, né, perdemos esse sentido de oração, praticamente a nossa vida como religiosos e como cristãos Perde sentido. fica sem sentido, fica sem significado. Então a gente deve ter sempre a oração como báculo, né? Como báculo, a gente deve ter sempre a oração como um guia. Como nosso apoio. Sim, como nosso apoio. É da oração onde provém as nossas forças, né? O apostolado que nós fazemos todos os dias, aquela energia, né? Aquela toda energia que a gente aplica, né, no apostolado, aquela energia provém do sacrário, provém da oração. E eu acredito que, se a gente puder dizer assim, Padre Mário, né, perguntar para mim, você já viu algum milagre de Jesus? Sim. O apostolado paulino. Exatamente. Certo. Porque às vezes as pessoas imaginam que nós somos muitos também, né? Que em cada departamento tem 30 paulinos, né? E tal. Nós somos poucos, né? Sim. E junto com os colaboradores também que somam conosco nessa missão, eu acredito que é um milagre tudo aquilo que a gente faz, por exemplo, aqui no Brasil, aquilo que a gente faz lá na Angola, aquilo que a gente fala no mundo inteiro, Exatamente. né? Porque nós somos poucos, mas poucos que rezam e que devem sempre ter isso muito presente, que sem oração nós não teremos bons frutos, nós não teremos uma missão, né,
que vai dar bons frutos, né? Tem uma frase, né, que diz assim: as obras de Deus se realizam com os homens de Deus. Pronto, eu começo, ou seja, parto desse princípio, dessa Que é frase. uma frase do Alberione, Exatamente. né? Eu parto desse princípio de Alberione, praticamente para dizer que se hoje em dia a obra de Deus está sendo guiada, está sendo levada, ou seja, desde o passado até então, esse percurso que ela fez, é praticamente porque os homens que estão em frente disso, né, estão assim, neste processo, são pessoas de Deus, são pessoas que vivem realmente o sentido da oração. E fez-me também lembrar aquela frase que uma vez o Padre Marinho partilhou conosco, acredito que seja numa das reuniões aqui, ali em cima, né, numa das salas. O padre fez a citação do nosso, eu digo, não sei, do Bento XVI, né? Bento XVI é alguém que Eliseu e eu admiramos muito o modo como é que ele foi. Uma pessoa racionalista, né? Às vezes a gente brinca, fala Ratzinger um ao outro, mas pronto. Eu lembrei-me da frase que o padre havia feito citação de Bento XVI, quando ele diz o seguinte: antes que a gente durma, ou seja, antes que dormíssemos, a última luz que teríamos visto seria a do sacrário em vez do celular. Eu achei forte, né? É uma forma de dizer que a oração é fundamental. Portanto, eu não vou estar no sacrário para brincar, vou estar lá para rezar, para falar com Jesus. E esse processo, este ato é um ato de oração, né? Sim. E a oração é a energia vital do nosso apostolado, né? É a energia vital do nosso apostolado, porque se perdemos o sentido de oração, de oração, acho que o nosso apostolado fica sem substância. Exatamente. Fica E sem substância. além disso também, né, a Alberione diz muito da santificação. No momento em que um paulino exerce seu apostolado, quer dizer, naquele momento a pessoa está a ser santificada. Então a santificação vem da oração. Então o apostolado, eu acredito que seja uma oração, né? Claro. Só que é uma oração de obra, né? Por isso que é apostolado, apostólico, apóstolo. Portanto, precisamos, né, estar na missão, mas precisamos também da contemplação, né? Pedir a Deus as luzes, o direcionamento, a força, para que possa ter a boa direção. Sim, o nosso apostolado, embora muitas das vezes técnico, né? É um apostolado que deve caminhar simultaneamente com a oração. Exatamente. Então, o nosso apostolado não pelo fato de ser técnico, não se separa assim da oração. Não existe nenhum tipo de abismo entre aquele que é o nosso apostolado técnico, né? Ali está com câmeras, não existe nenhum abismo, não existe nenhuma separação entre o nosso apostolado que é técnico e a oração. São coisas que caminham simultaneamente, né? Exatamente. São coisas que caminham simultaneamente, são coisas que se completam. E nós sabemos que um grande desejo do Padre Alberione é que a palavra de Deus fosse expressada das diversas formas, né? Com certeza. Então, por isso que nós temos livros que tocam desde a literatura, a psicologia, certo. a educação, Filosofia, né? Mas o livro, digamos assim, por excelência da nossa missão, que a gente quer divulgar, né? Quer levar para as pessoas, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Exatamente. E aí eu queria saber de vocês se existe alguma passagem específica da palavra de Deus que ilumina a vida de vocês, a missão, aquele dia que está assim, um pouco mais cansado, pensa naquele versículo. Também no dia que está muito feliz, pensa naquele versículo. Exatamente. Há muitas, né, Padre? Há muitas. E uma das passagens, só não me lembro assim, o capítulo detalhadamente, mas é aquela que Jesus diz, né? Sem mim nada podes fazer. Só para dizer que o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir deve se fundamentar na pessoa de Cristo, porque sem Ele nada seríamos ou nada seremos, né? Por isso que Ele diz, sem mim nada podes fazer. E se fizerdes o que eu mandar, sereis meus amigos. Então, se eu quero ser amigo de Jesus, gostaria de ser amigo de Cristo, praticamente tenho que procurar seguir os seus ensinamentos, muito bem. Honrar a Deus por intermédio dos irmãos, ou seja, ao serviço dos irmãos. E você, Eliseu? Sim, um dos versículos que mais me consola, né? Que mais me consola, sobretudo nos momentos de aflição. Sim, nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza e também nos momentos de alegria, né? Nos momentos de alegria, porque não me lembro só desse versículo, desse capítulo, quando estou triste. Mesmo nos momentos de alegria, nos momentos de glória, procuro me lembrar, é o versículo, aquele versículo em que Jesus diz, eu sou a videira e vocês os ramos. Então, aquele versículo me consola, sim, me consola e me dá uma segurança enorme, no sentido de que eu não estou sozinho, né? Aquilo que eu faço, é como se eu fizesse parte do grande corpo de Cristo, porque Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos, né? Então, eu sou uma folha do ramo. Sim, então, é um versículo que me consola, porque me faz ter aquela segurança, aquela certeza de que eu não estou sozinho
as coisas que vou fazendo, as coisas que vou realizando, estão sendo acompanhadas por Jesus, né? Aquele que nos mandou, aquele que nos enviou assim pelo mundo, né? E o padre tem um capítulo, assim, uma passagem bíblica que também motiva, né? A sua missão. Sim, Podia eu tenho. partilhar conosco, né? Claro. Sim, claro. Quer monopolizar? Não pode. Tem, tudo faço pelo Evangelho, né? Está em Exatamente. Coríntios. E, né? Inclusive, tem uma passagem que diz assim, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Isso. Exatamente. E nós temos canções inspiradas nessas Nessas passagens passagens. também, né? Que a gente conhece aqui na nossa espiritualidade. A oração também dá força para estudar. Sim. Né? E vocês estão estudando filosofia, né? sim, Na Faculdade filosofia. Paulo de Comunicação. Na Fapcom. certeza. Fapcom. E aí é importante também a gente conciliar a fé e a razão. A né? fide ratio, né? É isso mesmo que João Paulo II né, Exatamente. nos brindou com uma encíclica. E os estudos? Estou tirando só 10, tá legal. Excelência. A gente procura dar o nosso melhor, né? Na nossa condição de melhores. E assim, vamos ganhando êxitos, vamos aprendendo. Vamos crescendo academicamente. Aproveitem também, manda aí um alô pros professores, pros amigos lá. Então, uma saudação calorosa para todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento, todos os professores da Fapcom, todos os colegas, pessoas com quem a gente vive, né, e convive todos os dias. Exatamente. São pessoas muito boas, são pessoas que nos ajudam todos os dias, né, nos ajudam a sermos mais humanos. Inclusive, aquelas pessoas que não estudam assim na Fapcom, né, mas têm ouvido, Sim. que venham, né, visitam a nossa faculdade, temos qualidade de ensino, venha viver, venha presenciar mais do que ouvir, né? É sempre bom viver. Então nós já falamos que é muito importante o preparar-se, né? Então vocês estão agora Exatamente. nessa fase do aspirantado, né? Que ainda nas fases iniciais da formação, né, do paulino, do religioso que quer, né, se consagrar. Não tem votos ainda, mas já são convidados a mas viver no gente- coração esses exatamente. votos É. e viver essa consagração, né? Com certeza. Então, bom êxito nos estudos lá, né, na filosofia, Muito grato, aprendam padre. bastante. Exatamente. O bom também da nossa faculdade é que a gente tem a oportunidade de estudar as disciplinas de comunicação, Sim, então com eu acho certeza. que isso, Uma vantagem muito grande. né, isso dá ali um suporte muito bom também para os estudos de filosofia, na compreensão também até de como apresentar essa filosofia nos dias de hoje, com os recursos de hoje nas redes sociais e tudo. verdade. E conhecer também o mundo, né, da comunicação, ter conteúdo, né, porque não basta também a gente só ligar uma câmera e começar a falar. Tem que ter certo. conteúdo. Por isso é importante fazer uma Conciliação boa com filosofia como base Ter para base. depois para outros estudos, né? Sim. Já vai ter a teologia também, depois vem as especializações. Então, bom isso também nos estudos. Então, Tá muito bom o nosso bate-papo. Eu acho que a gente vai ter que marcar aí depois mais um sempre- convite exatamente. para vocês, né, estarem aqui conosco novamente. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem. Se vocês estão felizes, né? Claro, a gente sabe que tem desafios, né? Exatamente. Tem dificuldades, mas se vocês acham que vale a pena, né, seguir Jesus Cristo mais de perto na congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, deixa uma mensagem para os jovens que estão acompanhando aí Sim, o nosso podcast. Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade que nos concedeu de realizarmos essa conversa. Seguidamente ao Padre Mário. Pelo convite, né? Sim, pelo convite. Que faça mais vezes. Se Deus quiser, vamos chamar. Ele que é o promotor vocacional e que se faça mais vezes, né? É. Estamos muito felizes por termos participado dessa conversa e queria dizer, né, como conselho, de um bom amigo, queria dizer que sim, é importante seguir Jesus no carisma dos Padres e Irmãos Paulinos, porque eu me sinto realizado nesse carisma, né? Eu me sinto realizado, eu gosto, é algo que eu gosto. Eu fico apaixonado pelo carisma e estou aqui tentando responder aquilo que é o chamado de Deus. Então é algo que eu aconselho, você que está ali em casa, né? Você que está ali em casa e está pensando em ingressar na congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, não hesite, né? Venha realizar o seu desejo, venha realizar o chamado de Deus na congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Exatamente. É praticamente isso que o Eliseu disse, né? Render votos de gratidão a Deus, primeiramente, artífice e manancial, né, da nossa existência. E seguidamente a ti, que nesse exato momento acompanhas o nosso bate-papo, nosso podcast Paulinos, né? O Paulino Podcast. Pronto, para dizer que a gente se sente muito feliz, muito realizada ou realizado. Eu pessoalmente me sinto muito feliz, identificado com o estilo de vida que eu escolhi. Tal como se tem dito, as pessoas, o normal é que vivam
num lugar onde se sintam assim mais felizes, e eu estando aqui automaticamente estarei a responder essa afirmação de que estando aqui pressupõe-se que eu seja feliz, e na verdade estou, né? Estou feliz em seguir Cristo Jesus, porque Jesus é a verdadeira meta, né? Ele próprio diz: eu sou o verdadeiro caminho, vinde a mim. Então, mais vale seguir o verdadeiro caminho. Como a Elisa bem disse, né? Se você tivesse interessado em seguir Jesus, mas em anunciar sua palavra, mas com a cultura da comunicação, ou seja, anunciar a palavra de Cristo Jesus por intermédio dos meios de comunicação, venha até nós, entre em contato com a pastoral vocacional, com o serviço de animação vocacional, serás bem-vindo, bem acolhido, e assim formamos a família de Deus aqui na Terra, né? E agradecer também ao Padre Mário pelo convite, agradecemos muito, foi uma experiência muito boa, inclusive a gente convive sempre, né? Isso aí. Muito grato, Padre Mário. Amém. Muito obrigado também pela presença, por terem vindo. Obrigado pelas pessoas que nos ajudam aqui nos bastidores. Temos o Wagner, que trabalha conosco no marketing. Um salve, né? para o Wagner. Temos o Padre Reino, que é filipino, que estará no próximo Paulino Cast. Ele é tímido, mas nós vamos trazer ele, hein? E a beleza da vida religiosa é isso aqui, né? Viver a unidade na diversidade. Tá vendo? Isso. Ele é filipino, nós somos angolanos, você é brasileiro. Pois é. Albedione foi italiano, então. Isso. Todos filhos de Deus Exatamente. chamados para uma mesma missão, né? Exatamente. E um abraço especial para os nossos vocacionados, né? Que estão acompanhando também nosso Paulino Cast. E quem sabe a gente fazer também um Paulino Cast com os vocacionados. Exatamente, aí, um convite, se Deus né? quiser, né? É. Então um abraço para todos que acompanharam esse episódio. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo episódio. Tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.